diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, batendo papo aqui com o Cristiano Abreu Barbosa. E só para reforçar o que o Cristiano falou mais cedo, já do sucesso brasileiro nos Jogos Pan-Americanos, foi a dobradinha brasileira no triatlo. E a Luísa Batista conquista o primeiro ouro do Brasil em Lima. Parabéns aí para o triatlo brasileiro, que tem muita gente competente trabalhando essa garotada, e tem que tirar o chapéu e não sei se está me ouvindo, acho que não, mas de qualquer forma, um abraço, meu querido amigo Marcos Paulo Reis, tricolor, diga-se de passagem. É um cara feliz, né? É um cara feliz. Tricolor, carioca, mora em São Paulo, mas é um carioca. Voltando aqui. Seu questão do ranqueamento, você está em primeiro na sua categoria, como é que é essa questão do ranqueamento? Então, né? existe... Como é que você chegou lá, como é que faz para manter? Então, existem duas marcas, né, que dominam o triatlo no mundo, que é a marca Ironman, que é originalmente americana, hoje é dos chineses, e a marca Challenger, que é europeia. A Ironman aqui no Brasil... O Ironman nasceu no Havaí, não é isso? Nasceu no Havaí, não é isso? O Ironman, sim. O Ironman, sim, nasceu no Havaí. O Ironman nasceu no Havaí em 78, se não me engano. Mas a marca Ironman é a marca mais forte, e ela tem um circuito aqui no Brasil de 5 provas, de meio Iron. O nado crawl também foi inventado pelos havaianos, né? Ah, não sabia. O nado crawl foi inventado pelos havaianos. O estilo de nado que eles chamam de nado livre, que você nada qualquer nado, o nado crawl mais rápido, mas ele é uma invenção dos havaianos. E falando em nado em havaiano, teve um nadador ontem que está fazendo um desafio dos 7 mares. Você nada as 7 travessias mais difíceis do mundo. Inclui o Canal da Mancha, o Estreito de Gibraltar. E tem uma travessia de 30 e poucos quilômetros no Havaí. É possível atravessar o Estreito de Gibraltar nado? São 14 quilômetros. Eu sei, mas é um mar vazando para o oceano, né? Mas não vai parar no meio do Atlântico, não? Não sei, tem muita corrente, né? Muita um mar corrente. vazando para o oceano. E é um estreito, né? Quer dizer... Não, eu já tive no Estreito de Gibraltar. E aquilo causa uma mas me pareceu uma correnteza. Coisa, É igual quem nada do Canal da Mancha, teve um campista, Hamilton, que já nadou, um nadador campista, master, já nadou atravessou o Canal da Mancha. São quantos quilômetros? São 30 e poucos quilômetros. Mas tem as correntezas, então tem uma técnica que eles fazem, que eles nadam meio que em zigue-zague, assim. Como se fosse competição de veleiro, que muitas vezes você tem que trabalhar em zigue-zague. Eu sempre falo isso, uma coisa que me ensinou isso foi a vela. Eu fiz um curso de vela, arrasador e nadar em rio. Que eu competi quando criança e adolescente, inclusive naquela época, né, dava para ganhar de Cristiano, mas nunca mais, assim, eu nado como esporte, mas eu gosto de nadar em rio e mar, sempre gostei. O Cristiano até era um cara engraçado, o Cristiano é um cara meio cagão para nadar em mar. Eu tinha medo. E... Quando eu não encostava o pé na areia, no fundo do mar, mais já ficava meio pancado. Vai vir, sei lá. Não, até mais adulto. Às vezes pulou da pedra do arpoador, pegou uma corrente, você ficou assustadão. Eu me lembro que até me afastei um pouco de você, que você ficou... Aliás, é bom se afastar mesmo, porque uma pessoa assustada dentro da água... Não, mas eu fiz caça submarina há muito tempo, então esse tipo de conhecimento do mar eu tenho, né? E assim, nadar em rio, o Cristiano não é tão habituado... isso que me ensinou foi o Luiz Henrique Araújo, Lulu, da Tafona, que você não nada em linha, você nada diagonal. Você vai ser arrastado, você tem que contar com o arrasto. O que você tem que fazer é calcular o arrasto. E na vela, a menor distância de 2 pontos não é uma reta, são 2 diagonais. Uhum. Então, ali, por exemplo, que eu conheço bem, que é o meu Estreito de Gibraltar particular, que é o Pontal de Atafona, de Atafona para Convivência. Se a maré estiver vazante, você tem que sair à esquerda para chegar à direita, porque você vai sair para fora. Se a maré estiver enchendo, o contrário, você sai da direita para chegar à esquerda. Ideal, você pega um galho de árvore, você joga, calcula a velocidade de arrasto pelo galho de árvore, no curso da água, e você mais ou menos que tira, calcula. Como uma biruta, sabe para onde que tá. Sim, né? E a velocidade, né?
É mais ou menos isso, né? E é uma água também mais pesada, né? A água do rio... Você flutua Sim, menos, porque o sal faz ela mais, né? Não, mas você flutua menos do que da própria piscina, né? A água do rio. A água, para nadar, assim, talvez que você tenha menor flutuabilidade. Mas enfim, como é que é a questão do arrancamento? Não, vou falar, só para concluir que eu estava falando da natação no Havaí, esse brasileiro estava tentando cumprir são 7 travessias em tempos distintos, né? Ele foi mordido por um tubarão ontem, lá no Havaí. Teve que abandonar a prova, foi para o hospital e tal. Tá bem, mas você falou de natação no Havaí. O ranqueamento, você tem o circuito do meio Iron, né, que são 5 provas no Brasil. Florianópolis, Fortaleza, Maceió, Rio e São Paulo. São Paulo vai ter a primeira esse ano, né, entrou no circuito. E eu fiz as 2 primeiras, que foi Florianópolis e Fortaleza. E como eu fui bem nas 2... Fui em 8º lá em Florianópolis, fui 4º lá em Fortaleza, que me deu a vaga lá para o Mundial de Nice, na França. Pela soma, meio padrão Alain Prost, né, pontuando aqui, pontuando ali, eu descobri que eu fiquei primeiro do ranking, mas vão ter mais 3 provas, eu só vou fazer a última, que é São Paulo. Provavelmente já em Maceió, que vai ser domingo, agora não vou fazer, alguém deve me passar. E eu vou ter lá São Paulo para tentar recuperar uma colocação. São Paulo é feito aonde, Cristiano? Na USP. Na USP, né? Foi a primeira prova da Ironman em São Paulo. E na raia da USP. Foi uma coisa assim bizarra, porque em uma semana esgotaram as inscrições. Paulista, né? Muito dinheiro. Eles gostam muito. Eles gostam muito, são bons e tem grana, né? Que é um esporte caro o triatlo, não é um esporte barato. Agora, o risco, por exemplo, em algumas coisas, São Paulo, pelo menos o período que eu fiquei lá, uns 7 anos mais ou menos, foram noticiadas umas 3 ou 4 mortes de praticantes de triatlo na estrada, em treino de ciclismo. Esse é um problema no Brasil. Inclusive uma atleta, que agora vou esquecer o nome, mas um atleta muito famoso. De treino, Leonardo. Hã? O parceiro de treino Cristiano para pedalar. É o seu Léo, é o Leonardo. É o seu Léo. Aí diz que o Leonardo vai devagar, porque a velocidade da bicicleta é muito menor por óptica do carro. Aí você passa com a velho doido! Jura? Leonardo, quando eu vou pedalar... Porque ele vai acompanhando a velocidade de Cristiano, e menor vai do carro. Eu vou pedal longo, vai pegar a estrada sozinho, eu boto uma escolta atrás. Sim. Para me proteger. Para não vir um carro. Coitado do Leonardo. E é Leonardo que faz esse papel. Aí você imagina, você ir daqui a Busa a 36 por hora de média, para um ciclista é muito. Mas para um carro... É nada. O cara tá se arrastando. E o pessoal que chama ele de pé duro, que não sabe dirigir, doido, que nunca andou com ele. Para valer, né? Porque seu Léo, aliás, seu Léo dirige muito bem. Seu Léo deve estar ouvindo. Um abraço aí pro seu Léo. Foi motorista 1001, né? Se bem que tem história que ele não gosta que conte, que parece que tem um ônibus da 1001 que entrou no valão ali na rodoviária. Eu não vou falar sobre isso não, senão ele não vai gostar. Mas aqui, cara, vamos esporte, parabéns aí pela sua posição, orgulho de você como campista, como irmão, mas vamos falar de outras coisas, porque senão fica muito segmentado. Vamos embora. Ser empresário, como é que você está vendo? Você é empresário, você é um liberal, né? Como é que você está vendo o rumo da economia do país? Sobretudo após a reforma da Previdência. Vai ter o segundo turno da votação agora após o recesso no Congresso. Vai na Câmara, depois vai ao Senado. E Rodrigo Maia já pautou aí que reforma tributária em sequência. Deve dar um bico na proposta do Paulo Guedes e votar a reforma do próprio Congresso. Você acha que essas coisas são suficientes para levantar a economia do país? Acho que a economia do país vem desde o governo Temer, né? A economia do país sofreu muito no governo Dilma, né? Dilma afundou a economia do país e colocou o país na maior recessão da sua história, né? E todos nós aqui sofremos com isso, todos que são empresários, quem também é trabalhador, porque quando as empresas vão mal, os trabalhadores sofrem porque perdem seus empregos, tem achatamento salarial. E o governo de Temer, na questão econômica,
ele já colocou, tinha uma equipe muito boa. Chama o Meirelles. Chamou o Meirelles. Que Lula também chamou. Que Lula também chamou. Sim. Quis chamar pra Dilma, ela nunca aceitou. E que quando teve no governo Lula, segurou as pontas do governo Lula. Quando ele sai ali, entra o nosso digníssimo Guido Mantega, é que a coisa começa a desandar. Nova matriz econômica. E deu errado com os militares e deu errado com o PT. Incrível, né? O Brasil é fantástico, né? Mas enfim, desculpa. Então o governo Temer já tinha tirado o país da recessão, já tinha preparado o país para voltar a crescer. E a equipe econômica do presidente ela é muito boa, né? Com o Paulo Guedes, tem alguns nomes que também já estavam no governo Temer, né? E a reforma foi aprovada, né? Muito mais por competência do Rodrigo Maia do próprio presidente. Quer dizer, sim, sem sombra de dúvida. A economia vai avançando, apesar do presidente. Teve um mérito de escolher o Paulo Guedes, né? Que formou uma equipe muito boa. Mas ele atrapalha, né? Inclusive na reforma da Previdência, no final ele jogou contra. Funcionou como lobista de corporação. Que sempre foi um líder primeiro dos militares e depois das forças de segurança, né? Chegou a ligar para deputados para pedir para votar, para tirar os policiais federais. Exatamente. E na verdade, o Bolsonaro, historicamente, sempre votou contra a Previdência. Né? Ele votou contra todas as reformas. Contra Fernando Henrique, Lula, Dilma. Temer não teve chance de votar quando chegou a votação, mas ele se manifestou contra. É verdade. Fator previdenciário de Fernando Henrique, a mini reforma de Lula, a reforma de Dilma. E Temer não teve chance de votar contra, mas falou que era contra. E aprovou a dele, né? Ironia do destino. Mas você acha que isso é suficiente para a pessoa erguer a economia brasileira? Acho que não é suficiente, mas é um grande passo, é o primeiro passo, até porque, apesar do discurso da esquerda, que se tivesse no poder ter que fazer a mesma coisa, que a Previdência era um problema sem solução, né? Esse peso só cresce. Apesar da esquerda ser contra, a Previdência não tinha jeito, né? Agora, não é suficiente, tem que ser tomadas várias outras medidas. Eles tomaram a medida de curto prazo agora, que foi a liberação do FGTS, mas isso tem um efeito paliativo, né? Já foi feito por outros governos. Tem a reforma tributária e a grande vantagem, que também a Dilma não teve, né? E segundo só desculpa te interromper para comentar, e segundo o Rodrigo Maia colocou na lista Globo News na semana passada, depois de tributário e administrativo. Essa é mais difícil. Porque tem mas ele deu um sinal importante, é político. Não sei se você viu a entrevista. Ele falou que a estabilidade, que vai ser o grande tour de força aí dessa coisa, para trás vale o que está acordado com quem fez concurso, é para frente. É um bom caminho. Né? Ele falou o que talvez passe, e acho que é necessário, passe, e toda pessoa com o mínimo de racionalidade também deve achar, são critérios para você coibir certos abusos, né? Você sabe, Aloysio, isso conversa com alguém desculpa, Marco, da Secretaria de Educação, por exemplo. O que tem de professor contestado no município que trabalha no Alfa é uma festa, né? Então coibir esse tipo de abuso, mas assim, vale o pactuado para trás, para frente. Eu acho confuso isso, mas eu acho que não vai ter solução. Isso me lembra que eu peguei exatamente em faculdade o processo de transição do sistema anual, né, de aluno, fez o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, para o sistema de crédito na faculdade. Foi uma confusão, ninguém se entendia. Durante 3 anos da faculdade, ninguém sabia o que estava acontecendo. A tua transição é assim, a tua transição é complexa. Qual a transição que não é assim? O que precisa fazer, precisa. Agora, realmente, eu acho que é importante você, da mesma maneira que você cobra que os governos ofertem segurança, os contratos firmados com as empresas, isso vale também para servidores públicos.
O cara fez concurso público, se esforçou. O contrato que ele fez era ali. Ele tinha estabilidade ofertada como... E Ele fez, ele passou. Isso vai ser retirado dele? Quer dizer... Esse direito é adquirido, né? Até Sim, porque exatamente. Se for não vai direito tem que ser adquirido, daqui não pra vai. frente. Exatamente. Mas enfim, e aí? Qual o cenário que você enxerga? Acho que o cenário, apesar do presidente, é um cenário de otimismo, né? Os agentes econômicos estão muito otimistas. O próprio Ricardo Amorim, nas palestras dele, que foi citado aí na entrevista da Folha, todos os analistas, a própria XP, que fez um evento grande agora lá em São Paulo, há um otimismo em função da equipe econômica, não em função do presidente. Agora, o presidente, ele tem, como o Paulo Guedes disse, ele é um presidente rompedor, né? Isso, de certa forma, ajuda, porque ele faz grandes mudanças bruscas, bem do temperamento dele, né, na economia, que talvez o presidente mais centrista, mais conservador, não conservador no sentido da economia, conservador no estilo, né, não faria. Então tem uma série de medidas micro, né, de liberação da economia, né, desregulamentação da economia, de privatização, que também vão contribuir. Então é um cenário de otimismo. Apesar do presidente. Mas também tem uma coisa, o presidente de formação militar, né? Tem uma coisa clássica desde Alexandre, pelo menos, que é chamada manobra diversionista. Você finge que vai fazer uma coisa, atrai a atenção do inimigo e você faz outra. E aquele fato que você faz é que interessa. É chamada ordem oblíqua. No futebol, você abre, toca na ponta, leva a marcação para a ponta, corre pelo meio para receber a bola. Então é uma manobra para você puxar a marcação. Acho que essas loucuras de Bolsonaro meio que tiram um foco para a resistência que haveria só da esquerda, por exemplo, para essa pauta econômica. É tanta loucura que ele fala. As pessoas ficam tão estupefatas que... Fica todo mundo aguardando. A semana começa com as próxima pessoas besteira que ele vai falar, aguardando. Né? O que será que o Bolsonaro vai fazer essa semana? O problema é o seguinte, ele estava falando uma asneira por dia. Eu tô achando que ele está aumentando isso, está falando mais de uma por dia. E é sempre uma coisa assim, que não tem nada a ver com a maioria desnecessária. Totalmente fora de contexto de tudo. Ele fica muito perdido na pauta de costumes, né? Que não tem tanta relevância. Como é que foi que o elegeu? Não, você me desculpe, mas tem um estudo do filósofo Pablo Hortelado, um estudo empírico da USP, pegou um grupo grande de estudos e estudou as 100 páginas, e a oficial de Bolsonaro estava lá para trás, da campanha de Bolsonaro mais importante, mais acessadas. E foi por tag. Foi costume e discurso anti-establishment que elegeu ele. Não teve... Aí ele fala assim, por exemplo, nacionalismo é 0,2%. De todas as postagens dessas páginas. O que elegeu ele foi isso. Mas tem um fator muito importante que não está aí. Que é encarnar o antipetismo. Mas o anti-establishment é o antipetismo. O anti-establishment antes do que estava antes. O anti-establishment antes. É anti-imprensa e antipetismo. Sim, mas tem um anti-establishment que é contra o sistema. Sim, mas o anti-establishment está incluído o antipetismo. Quer dizer, eu sou contra tudo que está aí. E o PT era o que estava. Uhum. E anti-imprensa, né? Aí tem incluído essas duas coisas. E a pauta de costumes. Porque o que me parece é que ele joga para conservar esses 25% que, de fato, parece pensar como ele. Sim, mas é da direita mais extrema. Mas quando ele faz isso, ele perde o centro, que foi o que elegeu ele. Mas eu acho que isso... As pesquisas mostraram que esse centro diluiu muito rápido, né? Esse centro não aderiu ao Bolsonaro. Ele não queria o PT e votou. O centro também não adere a nada, né? O centro quer proteger o seu nicho ali também, né? Não, eu acho que o centro votou para que o PT não voltasse ao poder. Esse centro, por exemplo, se fosse Ciro Gomes o candidato, certamente iria para Ciro Gomes.
Tem assento direito, tem assento esquerdo, tem mais... Não, Ciro Gomes teria muito mais... todas as pesquisas apontavam que ele teria chances reais de vencer Bolsonaro no segundo turno, que Haddad não teria pela resistência. Uhum. E essa é a ao grande PT. mágoa do Ciro, é exatamente essa, porque... Obra de seu Lula, né? Que da Claro. cadeia isolou Ciro lá em Pernambuco, entregou a cabeça de Marília Arraes, neta de Miguel Arraes, uma figura da esquerda tão grande quanto ele, quanto o Brizola. Uhum. Jogou ao léu o legado de Miguel Arraes para entregar o PT para o PSB de Pernambuco e isolar Ciro lá no Nordeste. É. E tirar tempo de televisão, né? Lula pessoalmente fez isso da cadeia. Exatamente. E por isso que Ciro e o irmão, né? Nossa, o Cid Gomes, Lula tá preso, seu babaca. Lula está preso. Lula, depois que ele chegou ao auge ali, que ele se reelegeu, ele, né, e terminou o mandato dele, ele cometeu uma série de erros, né? Ter escolhido a Dilma, né? Na verdade, o candidato do Lula, mesmo originalmente, seria o Zé Dirceu. Todo mundo diz isso. O Mensalão pegou o Zé Dirceu. Aí, então o Lula tinha que partir para uma outra... Não, na verdade, o Zé Dirceu não seria o candidato do Lula. Lula e Zé Dirceu, eles racharam o PT. Você, Dirceu, fica operacional e eu sou político. Né? Até via o Mensalão, aliás, o Mensalão se deu por prevalência da opinião de Lula sobre Dirceu, porque Dirceu, desde o início, era favorável a fazer o acordo com o PMDB, e Lula preferiu não. Ficar com esse partido dos médios. E aí o Mensalão para você. E aí gerou Mensalão. Gerou Mensalão. Na verdade, Dirceu caiu por uma decisão de Lula, a decisão política. E depois Lula voltou atrás e optou pela decisão do Dirceu. Uhum. Depois vem o Palocci, que era o cara de Ribeirão Preto ali, tal, prefeito de Ribeirão Preto, médico, mas um cara muito exitoso na área econômica. Uhum. Foi muito Foi bem. prefeito de Ribeirão. Prefeito de Ribeirão, mas assim, ele, área médica e na economia ele foi muito bem, é verdade, ele foi muito bem. Ele fez uma dupla com o Henrique Meirelles, que funcionou muito bem. Só que ele cai numa coisa prosaica, enfim, e condenável, que é aquele caso do Francenildo. Do Caseiro. Quebrar-se o juros do Caseiro. Quebrar-se o juros do Caseiro, que é tão questionável moralmente como esse que o Bolsonaro fez agora com o presidente da OAB. Você, né? Uhum. Você pegar o Estado, acho até pior, pegar o Estado e ir na conta do Caseiro. Caseiro que via lá, como é que eu vou dizer isso em rádio? Os finais de semana divertidos e alegres com As confraternizações. Confraternizações com meninas e tal. E caiu. E aí sobrou a Dilma. Por falar nisso... Sobrou a Dilma que sobrou ali. E deu no que deu. Por falar nisso, essa história dos R$500 do Fundo de Garantia, depois eu mostro para vocês, isso a gente não pode botar no rádio para ouvir, mas a gente mostra depois o famoso, um dos ídolos hoje da turma do Bolsonaro, que é o Oscar Maroni, né, dono do Bahamas, de São Paulo, ensinando como gastar os R$500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que o Bolsonaro vai liberar a partir de setembro. É hilário, ninguém pode perder, se você puder entrar aí nas redes sociais, realmente está sensacional. Mas é uma piada, né? Nada, não passa de uma Marcos, piada. você quer fazer um intervalo de participar do bloco, vamos falar de política local, eu só queria falar duas coisas que eu não falei. Pode falar. Antes de voltar para o Cristiano, me perdoa, Cristiano, fazer aqui. Primeiro que eu não fiz nem meu comercial. Tem Cineclube hoje. Não, mas eu falei. Você, mas eu não fiz. Você falou, eu que não fiz. Hoje? Hamlet. Franco Zeffirelli, homenagem a Franco Zeffirelli, diretor italiano de cinema e de ópera, né? E, na minha opinião, até uma coisa interessante, traz o melhor Hamlet do cinema, que é o menos provável, que é Mel Gibson. Hamlet foi interpretado por dois atores eminentemente shakespearianos, que Laurence Olivier nos anos 50 e Kenneth Branagh nos anos 2000, formação, mas o melhor Hamlet foi de Mel Gibson. De um teoricamente australiano. De um galã de filme de ação. É. Mas que aquela agonia do personagem do Hamlet, né? Eu não vou fazer aqui spoiler, mas embora Hamlet todo mundo conheça mais ou menos a história. E Franco Zeffirelli, eu tive a oportunidade de ver ele como diretor de ópera. Eu tive a oportunidade, na lua de mel de um dos meus casamentos, eu fui à Itália e em Verona, porque a maior arena romana é o Coliseu.
mas a mais conservada de Verona. E vi Carmen de Bizet, Direção do direção Franco dele Zeffirelli. numa arena romana. Eu lembro, achei que eu comprei esse ingresso pra você daqui. Você. não foi? E eu fiquei doido porque na semana seguinte era Ennio Morricone, o maior músico da história do cinema. Eu quase pensei em mudar mas aí acabei não ficando. Uhum. E no final, o diretor vem no final da ópera, né? Vem junto com o elenco e foi ovacionado, né? Enfim, uma homenagem póstuma a ele. E a segunda coisa que eu não falei é que o Horácio levantou aqui no programa na segunda-feira, professor Horácio, jornalista, dramaturgo, a possibilidade, que também está no ponto final, de ele defendeu que Chicão viesse candidato, você deve se recordar, Marco, ouvinte também. Tá na Folha hoje? Por isso que eu estou no ponto final. Uhum. E que seria importante que Vladimir mantivesse o trabalho na Câmara Federal. Falei com o Chicão ontem, ele descartou essa opção, né? Fala que está mergulhado na medicina, que cumpriu seu papel em 2016, nos 2 mandatos como vice de Rosinha. Está dedicado à medicina, um dos pediatras mais conceituados. Exatamente. Foi pediatra Foi pediatra dos nossos filhos, né? Da minha primeira filha também. E está em Campos Quissamã e acha que, inclusive, usou como referência a Folha no Ar. Ele viu o desempenho de Vladimir aqui na segunda-feira de semana passada e falou que achou ele muito embasado, muito consistente, muito amadurecido. Uhum. E realmente a gente entrevistou o Vladimir aqui 2 vezes, como o Rafael 2 vezes. São jovens políticos realmente que demonstram preparo, né? Você que tem experiência em entrevistas aí na ESPN e tal, 2 políticos. Sim, eles têm uma coisa que eu acho muito interessante quando você entrevista alguém. Eles não pausam. Né? É verdade. O americano fala, he doesn't pause. Quando pausa é porque você está tentando pensar e tentando organizar teu pensamento. Na verdade, até achar uma pergunta que politicamente te agrade, uma resposta que politicamente te agrade, mas eles não pausam. Isso é impressionante. Obama que tinha aquela... eu também tenho muito isso, né? Obama tinha aquele tempo de pensar. Uhum. Mas, enfim, é até um bom gancho para o próximo bloco aí. Vamos analisar um pouco política local também. Exatamente. Vamos a um pequeno intervalo. Voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Você conhece a Copa Táxi?